Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendita seja a Santíssima Trindade, em indivisível unidade, proclamamos que teve misericórdia de nós. Olá! O tema de hoje é um dos temas mais importantes do curso. Ele é imprescindível para compreendermos a Idade Média, tanto do ponto de vista da história eclesiástica, quanto do ponto de vista mesmo da história geral. Em particular, no que se refere à história da Igreja, não adianta nem a gente começar a conversar sobre alguns temas, como as cruzadas ou a Inquisição, sem compreender corretamente o que foi a cristandade medieval. Fora desse conceito, a Idade Média e seus acontecimentos ganham um sentido definitivamente equivocado. Então, vamos hoje tratar desse termo, a cristandade medieval. Eu só quero, antes de começar, pedir a você que está com a gente e tem nos acompanhado e compartilhado esses vídeos, que não deixe de compartilhar este também, porque algumas pessoas talvez não vão perceber que nós estamos retomando o curso e podem ficar atrasadas, podem perder aí a continuidade. Então, continua compartilhando com as pessoas para quem você enviou as aulas anteriores, e se por acaso você conheceu alguém que pode se interessar e que ainda não assistiu às aulas, eu convido a essa pessoa que, quando receber essa aula, não deixe de assistir às aulas que já estão gravadas e que podem ser acessadas através desse ícone de Maria, Mãe da Igreja, que tem bem aqui embaixo, abaixo do vídeo, porque ali você vai encontrar todas as aulas e todos os vídeos que o canal já publicou. Inclusive, uma série nova que a gente começou agora no tempo de Natal, que é chamada Coisas da Igreja, que a gente vai continuar com ela também, juntamente com o curso de História da Igreja. E vamos, então, falar da cristandade. O cristianismo medieval tem características únicas que não se comparam a nenhum outro momento da sua história. Para nós iniciarmos essa comparação, devemos voltar aos primeiros momentos em que a Igreja era perseguida. Claro que havia um grande grau de unidade entre os cristãos, mas no momento em que eles eram minoria, e o seu modo de estar presente na sociedade, evidentemente, era o do perseguido, era daquele que tem que viver na clandestinidade. Com Constantino, cessa a perseguição, e pouco mais tarde, com Teodósio, o cristianismo se torna religião oficial do Império Romano. Porém, ainda não podemos falar aqui em hegemonia da Igreja. O próprio apoio do Império é inconstante. Vemos momentos em que o Império se coloca do lado de heresias. Justamente essas heresias que não permitem falar em uniformidade do cristianismo, da cristandade. E, se estamos falando do apoio do Império, não podemos deixar de levar em conta que, nesse momento, o Império é uma força decadente. Então, é uma característica desse momento bem particular, que não se compara ao que vai acontecer na Idade Média. Podemos destacar, no momento seguinte, a ascensão da dinastia carolíngia no Reino Franco, essa dinastia que já surge num contexto de aliança deste reino com a Igreja. E, como consequência, temos a criação dos Estados Pontifícios e do Sacro Império Romano. Agora sim, podemos ver a formação da cristandade medieval avançando, mas ainda existem pontos de divergência, principalmente no Oriente, onde há visões teológicas e principalmente eclesiológicas distintas do que acontece no Ocidente. E temos ainda a questão política causada pela força do imperador bizantino. Então, essa cristandade em formação ainda não pode ser comparada com o que nós vamos ver na cristandade medieval. Somente no século XI, a partir do século XI e até o século XIV, nós podemos falar realmente em cristandade medieval com sentido de unidade, não só política, mas também social, unidade de mentalidade que esse termo vai tomar. E é o que nós vamos ver durante esse vídeo de hoje. Mas, antes de passarmos a detalhar esse conceito da cristandade medieval, vamos continuar fazendo essa comparação ao longo do tempo, ultrapassando esse período do século XI ao XIV
e vemos a aceitação do conceito se diluir a partir do processo de recuperação do poder dos reis, algo que acontece no final da Idade Média. A unidade cristã, nesse momento, vai ceder em função do ressurgimento de reinos centralizados. E, a partir do Renascimento, passando pelo Iluminismo e chegando até a modernidade, nós vamos ver que a sociedade humana começa a buscar uma autonomia que acaba se transformando em rebeldia e passa a tentar negar seus fundamentos cristãos. Sobre isto, disse o Papa João Paulo II no Ângelus de 20 de julho de 2003. Cito: "A Europa foi ampla e profundamente penetrada pelo cristianismo. Ele constitui, na complexa história do continente, um elemento central e qualificador, que se foi consolidando baseando-se na herança clássica e nas várias contribuições oferecidas pelos fluxos étnico-culturais que se seguiram ao longo dos séculos. Podemos então dizer que a fé cristã plasmou a cultura da Europa, formando um conjunto com a sua história, e apesar da dolorosa divisão entre Oriente e Ocidente, o cristianismo tornou-se a religião dos próprios europeus. A sua influência permaneceu notável também na época moderna e contemporânea, apesar do grande e difundido fenômeno da secularização." O Papa exortou continuamente a que os líderes europeus reconhecessem as raízes cristãs de seus povos na redação da Constituição da União Europeia. Essa sua fala no Ângelus foi feita nesse contexto. Infelizmente, São João Paulo II não foi atendido pelos líderes europeus. Agora sim, podemos passar ao conceito de cristandade medieval, que é o nosso objetivo. E precisamos fazer isso para que você compreenda um tempo em que simplesmente não fazia sentido imaginar uma Europa sem a fé cristã. Os próprios homens daquele tempo não conseguiam imaginar a Europa de outro modo, não conseguiam ver o seu mundo, a sua realidade de outro modo. Não devemos compreender esse modelo de sociedade como uma construção consciente, que eles percebessem o que estava acontecendo ou que fosse arquitetada com a intenção de controle ou de poder. A cristandade medieval nasce do fundo da fé do homem daquele tempo, fosse ele camponês ou rei, monge ou papa, santo ou pecador. O cristianismo produzia um consenso e tinha, sim, seus mecanismos para mantê-lo, mas tais mecanismos não eram aceitos pelo medo que esses mesmos mecanismos poderiam provocar, mas sim pelo medo que provocaria a ideia da sua ausência. O homem medieval, incluindo aqueles que em sua vida privada eram pecadores, infiéis aos mandamentos, esse homem não concebia, seja ele quem fosse, ele não concebia não ser um cristão, vivendo entre cristãos em uma sociedade cristã. Era esse o mundo que ele era capaz de ver, era esse o mundo em que ele se imaginava vivendo e que não conseguia conceber nada diferente disso, não conseguia compreender uma possibilidade diferente dessa. Cristão entre cristãos numa sociedade cristã. Qualquer ideia diferente dessa não fazia sentido. E é dessa visão de mundo que surgiam as instituições, os costumes e as leis daquele tempo. Alguns autores afirmam que a cristandade se constituía em uma ideologia e, como tal, serviria para sacralizar o poder, a ordem e a autoridade, como se tudo fosse engendrado por uma elite a qual se beneficiaria desse contorno social. Contudo, é preciso dizer que essa sacralização não atingia apenas a elite e seus mecanismos de poder, e nem era usada sempre em seu favor. A sociedade como um todo participava do que havia de sagrado na cristandade. Por outro lado, a ruptura com essa sacralidade tinha consequências devastadoras, tanto para o simples camponês, quanto para um nobre, o imperador e mesmo o papa. O camponês, em um caso desses, de ruptura, seria tratado como um herege ou pelo menos como um louco. Um nobre ou imperador sabia que uma declaração de excomunhão, que seria consequência dessa ruptura, essa declaração significaria a ruína de toda a sua autoridade.
E mesmo contra papas foram usadas acusações de infidelidade que resultavam em desordens e rebeldia. Então, essa ligação da cristandade entre si, como sociedade, era algo que interpenetrava todo tipo de relação social e toda pertença, todo pertencimento de cada indivíduo dentro dessa sociedade. Um modo de interpretação da cristandade semelhante a este que eu acabei de criticar, mas também inexato, é reduzi-la a um sistema de relações entre instituições, algo que está acima dos homens. Vendo desse modo, pareceria que ao indivíduo caberia pouco mais do que conformar-se com a ordem das coisas. Mais uma vez é preciso lembrar que a cristandade era vista antes de tudo como o conjunto dos cristãos, ou seja, cada cristão era sujeito dessa estrutura social. Assim, a cristandade medieval carregava em si um elevado grau de unanimidade e de consensualidade. Ela abarcava instituições religiosas e políticas, a vida social e a vida privada. E, não menos importante, ela moldava cada um desses aspectos, a ponto de dar um sentido de exclusão a todo tipo de transgressão a essa unidade. Não apenas porque as instituições assim previam, mas porque, antes de tudo, as mentes e os corações assim compreendiam a sociedade. Entendeu? Eu consegui explicar, isso é muito importante. E é muito difícil encontrar um texto satisfatório sobre esse assunto. Eu penso que o modo de aproximar-se efetivamente da compreensão deste tema é tentar entender o sentido de unidade dos cristãos hoje, para então extrapolar muito para uma situação mais abrangente e totalizante. Essa concepção do cristianismo como um todo, e não só um todo unindo todas as forças da sociedade, assim como os indivíduos, mas também individualmente, um todo que envolve o ser em tudo que ele é, nas suas características mais íntimas, assim também o seu pertencimento, a sua ação dentro da sociedade. Então, essa concepção totalizante, ela tem que ser bem compreendida por nós, para que a gente possa seguir falando sobre a Idade Média. Tanto a compreensão geral da Idade Média, como alguns pontos específicos, alguns fatos, acontecimentos que vamos estudar, eles dependem dessa base. E por isso, eu preciso mais do que nunca que você coloque nos comentários se essa explicação foi satisfatória, se você conseguiu perceber esse quadro que eu tentei criar para vocês. Porque, se não, de algum modo, eu preciso voltar nesse tema e esclarecer melhor essa situação. Coloca, por favor, se você ficou com alguma dúvida, nos comentários, que a gente vai voltar neles, se for necessário. E com isso, para eu não sobrecarregar você com mais informações e você ter tempo de refletir e mastigar e digerir esse conceito, eu vou encerrar por aqui, eu não vou acrescentar mais nada e a gente fica esperando até nosso próximo encontro. Já temos um tema preparado para seguir com o nosso curso. Não deixa de dar a sua curtida para a gente poder ter mais alcance, para a gente poder chegar a mais pessoas. Muita gente pode estar procurando por esse tema, procurando conhecer esse tema e talvez seria interessante que essa explicação chegasse a essas pessoas, porque é uma explicação, como eu disse, que não se encontra facilmente. As abordagens que se faz ao tema da cristandade ficam muito no campo das instituições, não penetram no íntimo do que era o homem medieval. Então, pode ser que muitas pessoas estejam precisando conhecer também essa abordagem diferente sobre o tema. Eu conto com vocês para curtir, compartilhar, não deixe de colocar o seu comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela sua companhia, vamos seguir em frente no curso e fique com Deus.